Excelências, o caso é uma revisão criminal proposta pela Defensoria Pública de uma condenação oriunda da comarca de Viradouro. O autor foi condenado, denunciado e depois condenado por esse juízo a uma pena de 6 anos e 8 meses pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Segundo o que narra a denúncia, os policiais teriam se aproximado desse acusado. Ele teria então jogado uma sacola, tentado fugir, foi preso e foi revistada essa sacola, ocasião em que foram encontrados 14 porções de crack que pesavam 2,95 gramas. Ele também tinha quantia de R$ 31,80. Como ele já tinha uma condenação anterior, o feito seguiu e houve a condenação em primeira instância a uma pena de 6 anos e 8 meses, tendo o magistrado então aumentado essa pena em 1/3 em razão da reincidência. Houve recurso da defesa e o recurso foi julgado pela 5ª Câmara de Direito Criminal originalmente e foi negado o provimento a esse recurso por maioria de votos. Houve um voto vencido do desembargador Geraldo Vollers, que dava provimento ao recurso, parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a tese da desclassificação para o uso. Todavia, os outros 2 integrantes da 5ª Câmara de Direito Criminal não deram provimento ao recurso defensivo, sendo então mantida a decisão condenatória de 6 anos e 8 meses. Infelizmente, não houve pela defesa, feita por advogado conveniado, a interposição de embargos infringentes para se questionar essa condenação tomada por maioria de votos. Também não houve a interposição de recurso ou de habeas corpus para os tribunais superiores, tendo então o feito transitado em julgado. Excelências, aqui a defesa entende, conhece a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de que as revisões criminais só devem ser ajuizadas e deferidas se houver efetivamente uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que nós entendemos ser o caso. Aliás, esse autor já foi muito prejudicado porque a sua defesa à época não impôs embargos infringentes dessa condenação, também não impetrou ordem de habeas corpus, não tomou qualquer providência para tentar que essa situação, que essa condenação, que a nosso ver não se coaduna com as provas do processo, fosse revertida. Também é de conhecimento de todos que há uma jurisprudência já consolidada desse Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra dos policiais, daqueles que fazem a prisão, é prova suficiente para uma condenação. Acontece que nesse caso não é uma questão de discutir a idoneidade ou inidoneidade da palavra dos policiais. Mesmo que se considere como verdadeiro o relato dos policiais, ele não autoriza uma condenação por tráfico. Por que isso, excelências? Bom, em primeiro lugar, porque não foi visto o autor praticando nenhum ato típico de mercancia. Quer dizer, ele não foi visto entregando, fornecendo droga para quem quer que fosse. Isso não foi visualizado. Mas ainda foi achado, os policiais viram que ele estaria com droga com ele, teria jogado essa droga, abordaram ele e pegaram esse entorpecente. Havia lá um tipo de entorpecente com uma quantidade pequena, 2,95 gramas de crack de preso bruto. Quer dizer, quantidade essa que poderia muito bem ser compatível com a versão do acusado de que era usuário desse tipo de entorpecente. Então esse relato dos policiais, ele não conforma ou dá elemento para uma eventual traficância. O indivíduo não foi visto comercializando droga, a quantidade era pequena, se coadunava com a versão dele de uso. Tanto isso é verdade que no voto vencido, o desembargador Geraldo Vollers fala em duvidosíssima eficiência e nenhuma força tranquilizadora da prova angariada nos autos, a indicar que o autor fosse traficante. E de fato, essa é a situação. Você não viu comercialização, você não viu qualquer outro ato, você tem lá uma pequena quantidade de droga, uma pequena quantidade de dinheiro, que não se coaduna com a versão acusatória de que estaria ali havendo traficância.
né? E, mais ainda, né? Não se trata aqui, talvez seja o ponto, de se discutir a idoneidade ou inidoneidades policiais. Pelo contrário, aqui é preciso fazer uma distinção que, mesmo que se considere esses depoimentos como verdadeiros, no máximo que eles comprovam é que o acusado era usuário. Então autorizariam, quando muito, uma condenação pela figura do artigo 28 e não pelo artigo 33, como se deu no processo original. Então, excelências, a defesa pede o provimento dessa revisão criminal, e aqui a sustentação é apenas para a desclassificação para a figura do artigo 28, porque a prova do processo é, nas palavras do voto vencido, que eu acho que vale a pena citar, de duvidosíssima eficiência e nenhuma força tranquilizadora. Pedimos então a desclassificação para o artigo 28. Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, a defesa requer subsidiariamente que o aumento pela reincidência, que foi fixado em 1/3, seja reduzido para o patamar de 1/6. Nós entendemos que esse aumento foi extremamente excessivo. Eu agradeço pela atenção de vossas excelências e espero revê-los em outros julgamentos. Muito obrigado.